mostrar agora algumas maneiras bastante simples de se colocar uma carcela numa saia. Então nós temos aqui, olha, eu costurei com linha contrastante para vocês verem. Fechamos a parte de trás da saia, deixando aberto o trecho onde será inserida a carcela. Abrimos a costura e fizemos a carcela. A carcela nada mais é do que uma tira com uma determinada largura e comprimento, que você vai dobrar ao meio, passar overlock ou zigue-zague. E nós vamos prender esta tira pelo lado direito da saia. Então nós temos aqui a marcação a ferro de onde deverá ficar a carcela, tá bem? Então nós vamos colocar a carcela e alfinetar. Nós vamos alfinetar até chegar aonde ela está costurada. Alfinetamos, sentimos com o dedo aqui, olha, aqui está a costura. Então aqui nós vamos parar. Vamos virar para pegar o outro lado e vamos continuar. Vamos alfinetar. E agora nós vamos costurar. E vamos costurar isso da seguinte maneira. Nós vamos seguir aqui pelo avesso. Nós vamos seguir a marcação que nós fizemos a ferro. Vamos costurar até chegar perto de onde ela está, de onde a saia está costurada. Vamos tirar da máquina, virar para o outro lado e continuar essa costura até o final. Então, pelo lado avesso, nós costuramos seguindo a marcação do ferro, paramos meio centímetro antes da costura que une as duas partes da saia. Viramos o tecido e vamos continuar um pouquinho depois da costura que une as duas partes da saia. E vamos seguir até o fim. Então nós costuramos a carcela como indicado. Seguimos acompanhando a dobra que nós fizemos com o ferro até alguns milímetros, meio centímetro, antes de começar a costura que une as duas partes da saia. Tiramos da máquina, vamos virar e continuar essa costura, seguindo ainda a marcação do ferro, até o final. Desta forma, a carcela vai estar assim, olha. O lado avesso dessa forma e o lado direito assim. Para nós fecharmos agora essa carcela, o que nós vamos fazer é colocar a parte que vai ficar sobreposta, nós vamos colocar para dentro. Vamos virar e alfinetar. E a parte, olha, alfinetamos a parte que vai ficar virada. E a parte que vai ficar para dentro, nós vamos deixar virada, acompanhando a carcela que foi virada. Essa está para dentro, essa está para fora. Observando que a costura de trás esteja aberta, tá? Então nós vamos alfinetar essa também. E vamos agora passar, olha, ela vai ficar dessa maneira, tá? Perfeita. Nós vamos agora passar uma costura. Na parte que nós viramos para dentro, nós vamos passar uma costura rente à borda que foi virada. Aqui. E na parte que nós viramos para fora, nós vamos passar uma costura rente à costura, mas dentro da carcela.
Feitas essas duas costuras, uma aqui dentro, a outra aqui fora, nós vamos prender a carcela neste trecho final dela. Eu vou fazer isso com linha contrastante para vocês conseguirem ver bem. Então vejam, a parte de cima da carcela nós costuramos nessa distância, prendendo a carcela pelo lado externo dela. A parte de baixo nós costuramos rente à costura que une a saia à carcela. E o lado avesso dela deverá estar desta maneira, com a costura aberta. Para finalizar, o que nós temos a fazer é apenas passar uma costura aqui para fechar a carcela. Passamos então a costura que fecha a carcela, depois de passarmos as costuras que segura as duas partes, a interna e a externa, e a carcela está pronta. Se você for colocar botão, os botões serão postos desse lado e as casas serão feitas do lado externo. E assim temos então a nossa carcela perfeitinha, lado avesso perfeitinho, com costura aberta. A outra maneira de fazer a carcela é mais simples ainda, facílima. Nós temos aqui as duas partes da saia. De um dos lados nós vamos fazer uma costura pequena, nós vamos dobrar uma vez, dobrar mais uma vez e passar uma costura para fixar a dobra. Do outro lado, nós já vamos fazer a mesma coisa, mas numa costura maior. Nós vamos dobrar uma vez, dobrar aqui cerca de 2,5 centímetros a 3 centímetros e vamos costurar também para fixar essa dobra. Costuramos então as dobras que fizemos anteriormente. Costurei com linha contrastante para vocês verem como ela ficará. Esta vai ser a parte que vai ficar por dentro e esta vai ser a parte que vai ficar sobre a outra. Então vejam como é simplíssimo. Basta você pegar a parte onde você deixou a costura maior e sobrepor sobre a outra parte. Agora nós vamos passar uma costura aqui, onde nós definimos que seria o fim da carcela, e fechar rente à borda da carcela. Costuramos então para fechar o que nós determinamos que seria o tamanho da carcela, costuramos e descemos para prender a parte sobre a outra. Dessa maneira nós temos uma carcela pronta, direito perfeito, avesso perfeito. E o avesso aqui também com a costura bem feitinha. Se você quiser colocar botões nessa carcela, então você dobre esta parte interna da mesma maneira como dobrou a externa. A maioria dos vestidos infantis não precisa de abotoamento na carcela. E no caso, sendo o caso de não precisar, então, você pode fazer dessa maneira. Olha, carcela prontinha. E fala sério, gente, mais fácil do que isso, impossível, não é? Vamos então para a terceira forma de fazer uma carcela numa saia que não tem costura atrás. Nós vamos abrir o centro das costas da saia na medida que nós queremos a carcela. Vamos fazer uma carcela como todas as outras, só que ao invés de nós fecharmos essa carcela aqui com o overlock ou zigue-zague, nós vamos virar as bordas dela, tá vendo? Passar a ferro para deixar marcado aonde nós faremos as costuras. A maneira de nós costurarmos então esta carcela na abertura é a seguinte: lado direito e o lado direito da carcela também. Seguindo a marcação que nós fizemos com o ferro de passar, nós vamos alinhar a parte de cima com a abertura que nós fizemos.
Então, alinhamos, alfinetamos. Conforme nós estivermos chegando na parte de baixo, nós vamos aproximar a costura da parte de baixo, ou seja, nós não vamos manter isso alinhado. Nós vamos aproximar o máximo possível essa costura da parte de baixo da abertura, mas é o máximo possível mesmo, tá bom? Nós vamos fazer isso e vamos costurar mantendo essa distância. Vamos virar, mantendo ainda aquela distância, e vamos costurar voltando a manter aqui na parte de cima as duas bordas alinhadas. Eu vou costurar com a linha escura para vocês verem bem como é que é feito, tá bem? Então vejam, aqui está a carcela, nós mantivemos a costura na linha que nós marcamos com o ferro, mas do lado da saia nós fomos aproximando a costura da borda da barra da abertura, tá bem? Ficamos então com a carcela desta maneira. Nós vamos agora dobrar e fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos passar uma costura agora acompanhando a costura que nós já fizemos. Então nós costuramos a carcela que já estava passada com a dobra feita, costuramos por sobre a outra costura e obtivemos então este formato. E daqui para frente o sistema é o mesmo da primeira carcela, tá bem? Nós vamos colocar uma para dentro e uma para fora. Então costuramos como explicado na primeira carcela e está pronta a carcela num tecido sem costura atrás. Ela vai sempre ficar com uma pequena preguinha aqui, não chega nem a ser uma preguinha, mas ela é praticamente impossível não deixar marca nenhuma aqui. Então eu sugiro que essa carcela vocês usem em tecido estampado, porque o tecido estampado vai aparecer menos esse pequeno fofinho, né? Olha, gente, eu espero que vocês tenham entendido como se faz essa carcela, porque embora ela não seja difícil de fazer, eu achei bastante complicado de explicar como ela é feita, tá bem? Obrigada por assistirem.